Série de estudos. Igreja de Israel versus Igreja Adventista. Parte 6. Tema: a sacudidura e a separação do joio na igreja. Como remédio único para a enfermidade da apostasia e abandono da verdade que assola a Igreja Adventista, a esperança de uma minoria da igreja é que a sacudidura purifique, restaure e cure a igreja. Essa esperança é veiculada e amplamente divulgada pela organização, com o objetivo de manter os poucos que se encontram insatisfeitos dentro da igreja. Na Revista Adventista de março de 2019, página 16, podemos ler a seguinte declaração, entre tantas outras semelhantes. No fim dos tempos, haverá um peneiramento entre o povo de Deus, fenômeno conhecido no meio adventista como sacudidura. A ideia é que, enquanto um grupo de fiéis permanecerá firme, outro grupo sairá da igreja por uma série de motivos, como falta de amor pela verdade, temor da perseguição religiosa e enganos satânicos miraculosos. Felizmente, o que fica é o trigo, enquanto o que sai é o joio. É certo que a sacudidura vai purificar a organização que for a Igreja de Deus e vai prepará-la para o derramamento do Espírito Santo. No entanto, se fosse assim como alguns pensam, que devemos esperar para que a sacudidura purifique a igreja, a questão que deve nos levar a refletir seriamente é o fato de que Deus poderia então ter realizado esta obra na igreja israelita. Se os membros podem ficar tranquilos diante da apostasia e esperar que a sacudidura faça a obra de purificação pela igreja, não haveria necessidade do surgimento de nenhuma outra igreja depois do povo de Israel. Deus poderia ter feito esse processo final de preparação em sua primeira igreja organizada. De fato, no texto que acabamos de ler, citado na Revista Adventista, usado para tentar provar a purificação da igreja com a saída do joio, encontramos o texto de Amós 9, versículo 9. O que diz este texto? Vejamos. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Segundo este texto, se existe um povo que poderia esperar que a sacudidura purificasse sua igreja, é a igreja israelita. Mas por que esta profecia deixou de se aplicar ao povo de Israel? Simplesmente porque a igreja deve eliminar a apostasia conhecida em seu meio, e a nação de Israel deixou de cumprir esta missão. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações, e aprenderam as suas obras. Salmo 106 versículos 34 e 35. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Segundo Reis 17, versículo 13 a 15 e 20. Assim, a igreja israelita foi cortada e rejeitada por Deus, pois foi responsabilizada por todos os pecados cometidos, como afirma a palavra de Deus. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levítico 5 verso 1. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter obstado nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Patriarcas e Profetas, páginas 618, 619. Muito há, que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Testemunhos para Ministros, páginas 427, 428. A sacudidura que Deus iria operar entre a nação de Israel, iria fazer pela igreja o que a igreja não podia e não pode no momento fazer por ela mesma, que é eliminar de seu meio, apenas a apostasia ou o joio que não está declarado abertamente. Veja o que a inspiração afirma, sobre o joio que será eliminado da igreja apenas na sacudidura. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Parábolas de Jesus, página 72. Uma igreja é rejeitada por Deus porque permite que o joio, que já manifestou plenamente seu caráter, permaneça na igreja. Se a igreja permite tal situação, a mesma deixa de ser a igreja de Deus,
pois a igreja deixou de realizar aquilo que ela poderia fazer diante do pecado aberto e declarado. A obra da igreja em eliminar de seu rol de membros os que abertamente não representam a verdade, é obra dada por Deus à igreja. Jesus afirmou: "E se não as escutar, dize-o à igreja, se também não escutar a igreja, considero como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu." Mateus 18 versículos 17 e 18. Deus não vai usar a sacudidura para fazer pela igreja a obra que ele conferiu poder à igreja para que ela mesma fizesse. Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. Parábolas de Jesus, página 71. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Se ele não escutar a igreja, se recusar os esforços envidados para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-lo da sua comunhão. Seu nome deverá então ser riscado do livro. Obreiros Evangélicos, páginas 495, 496. Quando a igreja deixa de realizar esta obra, a mesma se desfaz da obra que Deus deu a ela, o que significa que o Senhor não pode mais contar com tal organização. Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja disfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas afirmações, e falsas suposições, e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Testemunhos para Ministros, página 409. Além disso, a maldição de Deus cai sobre toda a igreja. Ele nos mostra que, quando o seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Testemunhos Seletos, volume 1, página 334. A Igreja Adventista espera que a sacudidura purifique a igreja, mas ela parece se esquecer que Deus rejeitou a Igreja de Israel, um ramo natural, por muito menos. A mesma desobediência, e o mesmo fracasso, observados na Igreja Judaica, têm caracterizado, em maior grau, o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Testemunhos Seletos volume 2, página 157. Qual a postura atual da Igreja Adventista, diante de pecados considerados até mesmo gravíssimos pela Palavra de Deus? Na Revista Adventista do mês de abril de 1982, na página 41, lemos: Qual deve ser a atitude da Igreja? Isto significa boas novas para os cristãos que se preocupam com seus irmãos homossexuais. A Igreja não deve se sentir no dever de procurar e eliminar homossexuais praticantes, inclusive os que já estão em seu meio. Desta forma, assim como a Igreja Israelita, a organização adventista se desfez da obra que Deus havia confiado a ela para fazer. E o processo da sacudidura não vai mais ocorrer em seu meio. Vimos que a sacudidura era uma profecia primeiramente referente à nação de Israel para a purificação da Igreja, mas que Israel perdeu essa bênção devido à apostasia. Se Deus não poupou a Igreja de Israel, que era um ramo natural, por causa de pecados cometidos em menor grau, por que Deus iria poupar um zambujeiro como a Igreja Adventista, fazendo com que a sacudidura purifique a Igreja dos que cometem apostasia aberta, e faça pela Igreja a obra que a Igreja deveria fazer? Não, Deus não irá proceder de forma diferente que no passado. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.